o que são centros históricos, né? Os centros históricos, além de serem as partes mais antigas da cidade, constituem-se como uma sucessão de testemunhos de várias épocas. Monumento que nos traz vivo o passado e nos dá a dimensão temporal com a sequência dos fatos que estruturam as identidades. Caminhar por locais antigos e reconhecer esses territórios, edificações e monumentos de forma lúdica, permite conhecer os hábitos de um povo num determinado espaço de sua evolução. Conhecer a economia que girava e sustentava os moradores, trabalhadores e famílias de grandes posses, como eles estavam inseridos em suas classes sociais e o quanto de conhecimento se produziu naquele local, permitem contextualizar o momento atual. Um exemplo simples, prático, da gente contextualizar historicamente é, entre outros exemplos, mas me vem na cabeça agora, a evolução do ser humano na questão de mercado. Inicialmente, na Rua da Banca, hoje Rua Barão de Barcelos, as mercadorias eram vendidas em couros de boi esticados no chão, carnes cortadas, moscas em cima dessas carnes, e a mercadoria era vendida assim, peixes em cima de folhas de plantas, né, esticadas no chão, sem nenhuma segurança de vigilância sanitária, não existia isso. E aí, na virada do século XIX para o século XX, surgiu aí, no início do século XX, né, surgiu o Centro Cultural, o Mercado Municipal, hoje Centro Cultural Narciso Amaro. Então, o Mercado Municipal, através de uma ordenação de lei de postura, o mercado veio a suprir aí de forma mais correta a venda de produtos, de víveres, né, animais, produtos agrícolas, hortifrutigranjeiros, né, e aí outros produtos não alimentícios, né, mas de consumo também, aviamentos, né, costura, vestuário, etc. Então, criou-se ali o mercado municipal. E com a evolução do comércio, né, o comércio vindo para São João da Barra, a cidade crescendo, o mercado municipal ele começa a cair em desuso, né? Então, estávamos evoluindo, né? E hoje a gente tem aqui, né, contextualizando, a gente tem uma grande rede de supermercado que veio agora há pouco tempo para São João da Barra. Então, a gente vai para uma rede de supermercado dessa, tudo moderno, tudo tecnológico, e a gente contextualiza, caramba, na atualidade, como diz ali, momento atual, tudo mais prático. Antigamente era tudo mais difícil. Então, a gente contextualizou, né, na forma, até no tempo, né, quantos anos se passaram para que a gente chegasse nesse modelo de mercado, né? Então, é um exemplo. E aí aqui a gente tem os nossos prédios históricos, né? A gente são os 5 mais, né? Que pertencem à prefeitura ou estão cedidos à prefeitura por comodato, né? Tanto pelo IFAM como pelo INEPAC. E cada espaço desse traz uma história interessantíssima e se comunicam. Não são espaços isolados, né? Esses espaços se comunicam. Então, volta um pouquinho. Então, nós temos, isso aí, nós temos ali em cima, né, a estação ferroviária, hoje estação Derli Machado, né, Casa da Câmara em Cadeia, antiga residência do Coronel Teixeira, né? Aí nós temos o Cine Teatro, né? Todos esses prédios, o mercado municipal está ali, e cada um contando uma história de um período diferente, da evolução de São João da Barra no decorrer do tempo, né? Então,
eles se comunicam. A gente começa o prédio da Casa da Câmara e Cadeia, do período colonial, período que São João da Barra, Vila de São João da Praia, vivenciou, o poder da coroa portuguesa, então éramos ainda dependentes de Portugal. Aí depois a gente passa, cronologicamente falando, a gente passa para o Palácio Cultural, a Casa do Coronel, porque como construiu, qual era o período? Já era um período do auge da navegação em São João da Barra. Então o prédio ele tem uma identidade com a navegação, construção naval, reparo de embarcações. E aí a gente passa para o cine-teatro, Não, passa para o mercado municipal. Vamos por ordem cronológica. O mercado municipal, acabei de falar para vocês, a contextualização dele. Precisava regulamentar as mercadorias aqui. Acredito que deve ter gente que deve ter morrido, ter consumido carne podre, carne com alguma bactéria, E, enfim, o poder público tomou a decisão de construir o mercado. E o cine-teatro, que aí fala da questão relacionada aí às artes, propriamente a cultura do povo, a produção criativa, e também a transição do teatro para o cinema, Então a sétima arte aparecendo, uma novidade, uma coisa altamente tecnológica, assustadora, As pessoas tinham até medo de assistir algo mexendo numa tela, Então são essas histórias que se comunicam e que, na verdade, fizeram do nosso povo são-joanense evoluir no tempo, empreender, gerar alternativas de renda, e outros exemplos aqui que não entram aqui porque a gente especificamente está falando de nossos prédios, onde nós trabalhamos. Mas tem outros exemplos, a fábrica de conhaque de Alcatrão, que gerou emprego para muita gente. Minha bisavó sustentou os filhos dela vendendo palhão, tinha um tear na varanda, fazia palhão para engarrafar, os produtos da fábrica. Então, essas coisas, essas histórias, e esses prédios, monumentos, têm muito a ver com o modus vivendi do são-joanense. A gente tem um centro histórico e que nos facilita em vários aspectos. O primeiro aspecto foi o que eu falei para vocês. Nós temos uma variedade de acervos arquitetônicos e históricos de períodos diferentes. Você vai a Ouro Preto, você vai ver um centro histórico enorme, mas só mostra, na sua grande parte, o Brasil Colônia. Você volta no Brasil Colônia. Mas aqui em São João da Barra, a gente tem vários estilos e várias épocas diferentes. A gente brinca com a história, Brinca. Auge da navegação, período ferroviário, período colonial, E por aí se vai. Então, a gente tem que valorizar mais o nosso centro histórico, não só com esses prédios. Conforme eu disse, nós temos o antigo Trapiche, que foi um armazém do período da navegação, Nós temos ali na rua na rua Joaquim Tomás de Aquino Filho, antiga rua, se eu não me engano, Miguel Couto, Nós temos ali 2 clubes centenários, Operários e Democrata, Democrata, se eu não me engano, fundado em 1897, período em que a nossa ferrovia começou a funcionar. Então a gente começa a entender esse processo e ver quantas coisas legais nós temos, As escolas de samba, congos, chinês, os casarios ali do Dr. Fernando Hélio Pinheiro, próximo ao Trapiche, o fórum, que também é um sonho da gente de ter mais esse equipamento turístico e cultural adquirido pela municipalidade. Agora,
segundo distrito, né, a gente está caminhando para adquirir um patrimônio belíssimo da história ferroviária, a estação de trem de Atafona, né, já saiu um decreto tornando como de utilidade pública e já está tendo conversações de desapropriação, mais um equipamento turístico e cultural para o nosso município, mais um acervo. E, gente, tudo pertinho, que dá para se fazer um turismo, dá para o turista, não, 3 quilômetros, muito perto, né? Eu tiro o exemplo, quem vai a Ouro Preto tem vontade de ver os profetas de Aleijadinho, e aí tem que se deslocar de Ouro Preto para ir para Bom Jesus de Matozinhos, que é uma distância grande. Aí o acervo e a igreja estão localizados num local de difícil acesso, que o ônibus passa por dentro de um bairro com ruas estreitas, mas também quando chega lá, então a gente tem uma outra qualidade. Os nossos prédios são muito próximos uns aos outros, né? A gente faz o circuito a pé, conforme nosso projeto de educação patrimonial nas escolas. Com 2 horas a gente completava o circuito histórico no centro da cidade. Isso é uma dádiva. Ter um centro histórico com tudo perto, isso é uma dádiva. A gente tem muito pontos fortes. Temos pontos fracos? Evidentemente que temos. E temos que procurar saná-los. Temos que juntos descobrir a melhor forma de sanar esses pontos fracos, né? Então a gente tem muita coisa legal para se fazer, muito projeto legal para se pensar, e já está sendo pensado em muitos projetos, né? A gente quer avançar na questão de salvaguardar ainda mais os nossos patrimônios, e aí a gerência de patrimônio já está trabalhando em cima da criação, que já existe a lei de preservação e tombamento de patrimônio público municipal. O que é o tombamento? É uma proteção legal, uma proteção a mais que se dá por lei aos nossos prédios históricos, né? Então cria uma série de benefícios e também de seguranças para esses espaços. E aliado a isso tem que ter um conselho de patrimônio, né, composto aí pelo CREA, OAB, outras instituições ligadas à cultura, para poder deliberar em assuntos relacionados à cultura, ao patrimônio material e imaterial da nossa cidade. Nós não temos só prédios históricos, nós temos uma cultura rica que precisa ser protegida. Então, a gente quer trabalhar com isso, porque isso dá mais valor para a pessoa que vem de fora. Aquele prédio é tombado pelo município, então ele é importante, já é bonito, é mais importante ainda, eu quero visitá-lo. Então a gente quer avançar nisso tudo, né? E a gente tem muito ponto positivo, muita coisa legal. O nosso Sesc voltou, os nossos turistas estão voltando, a jardineira do Carioquinha está rodando, gente. Que legal isso! A jardineira de novo, aquela buzina estridente, pó, passa na rua, pó. É sensacional isso. A vida voltando, a vida cultural voltando, e voltando para os nossos espaços culturais. Agora, vamos fazer a nossa parte. Outras pessoas estão fazendo, o Sesc está fazendo, a Carioquinha está fazendo, né? A prefeitura, a secretaria está fazendo. Vamos fazer junto, vamos embalar nisso, né? São João da Barra já mostrou que tem um potencial. Esse carnaval, gente, como voltou com força, tanta coisa legal, tantos eventos acontecendo. Então, cara, vamos, todo mundo, vamos entrar nessa vibe, vamos conseguir transformar essa cidade para melhor. Eu tenho esse otimismo, eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer. Bom, vamos falar agora do local que vocês trabalham, né? Tá ali, Casa de Cultura João Oscar do Amaral Pinto, todos conhecem, sou descendente dessa figura aí, né? E a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Então, ela tem muita história. E, assim, a gente, quando fala desse espaço, externamente, né, desse espaço,
a história parece que é única. Foi fundada em 1797, foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Nacional, né, em 1967. Mas quando a gente entra na Casa de Câmara e Cadeia, isso é característica inerente aos museus em nível de Brasil. Os museus, eles se comunicam com a gente, os museus interagem com a gente, os museus conversam com a gente, né? Tem aquele ditado da disciplina jurídica forense, né? O corpo que está ali estendido, o corpo fala. O jeito que o corpo caiu, ele está te falando alguma coisa. A mesma coisa quando você entra na Casa de Câmara e Cadeia, você vê aqueles manequins, eles comunicam com você. E aí, o barato de tudo isso, fica com medo não, Margarete. Aí, o barato disso tudo, né, é que cada um pode ter uma interpretação diferente. Está aí a diversidade de ideias e de entendimentos. O museu é para isso, é para despertar emoções, sentimentos, pensamentos, imaginações e experiências incríveis. Então, o jeito que eu explicava quando eu trabalhei lá é diferente do jeito que Rômulo explica. Não é isso? É diferente. O jeito que eu arrumava os manequins, Rômulo já arrumou de outro jeito. Isso é muito legal, até porque quem volta de novo fala assim: bicho, vou voltar aqui mais não. O que houve? Os manequins estão andando, estão se mexendo. Esse cara não estava aqui não, esse cara estava lá. Não, você está doido, cara. Aí você brinca. Você está doido, sempre esteve aqui. Aí o cara, rapaz, trouxe aqui, entendeu? Então isso é o barato de se trabalhar. Então, Casa de Câmara e Cadeia, um local muito especial, é um prédio do Brasil Colônia, é um prédio protegido por lei federal, pelo IPHAN, em 1967, né? É um prédio que também já recebeu uma certificação internacional, como os outros 4 prédios, né, da Heritage, e é um prédio robusto porque ele remonta aí o sistema colonial de administração das vilas, em que em cima era a Casa de Câmara e embaixo era uma cadeia pública, né? Na maioria das vilas do Brasil Colônia e das colônias portuguesas ao redor do mundo, as casas eram assim, né? E aí, detalhes para essa construção, que é toda de pedra e argamassa e com grossas grades forjadas em ferro, né? E o segundo andar, o piso feito em toras de madeira de lei, né? Inclusive com indicações que teria o presídio feminino e o presídio masculino, né? E que inicialmente não teria abertura embaixo da Casa de Câmara e Cadeia, que a entrada era tão somente pelos alçapões. Isso procede porque nos projetos de casas de Câmara e Cadeia nas cidades antigas do Brasil, não tem entrada por baixo, todas eram pelos alçapões, tá? Tem até manuais sobre isso, do próprio IPHAN. Então, é uma casa bastante especial e que não fica só como exposição, é uma casa que tem não só com a exposição permanente dos seus manequins estes, gente, outra curiosidade, que os seus figurinos foram inspirados nas gravuras de Jean-Baptiste Debré, que retratou o Rio Antigo no Brasil Colônia. Na época não existia fotografia, então todos os momentos acontecidos na sociedade do Rio de Janeiro, Brasil Colônia, eram desenhados, ilustrados. E o Debré, ele veio na comitiva da família real portuguesa, que trouxe uma série de artistas e artífices, e ele veio nessa comitiva e ele se destacou com essas gravuras. E detalhe do Debré, que o Debré, ele já não registrava a nobreza, porque tinha os artistas que gostavam só de pintar os reis, príncipes, duques, duquesas. Não,
o Debré era um artista, no modo vulgar de se falar, mais voltado para ralé, mais voltado para o povão. Ele pintava o modo vivente da quituteira, o modo vivente da mulher que lavava roupa, né, na beirada de um riacho, crianças brincando descalças, sujas no centro histórico do Rio, pessoas pegando água nos chafarizes do centro do Rio, né, algumas escravizadas até um pouco desnudas. Então ele retratou isso, graças a Deus que ele retratou isso. Então o figurino que tem na Casa de Câmara e Cadeia mostra um pouco do Debré. Olha que coisa legal, né? Olha que magnífico isso, a gente poder falar, né? Inspirado em um artista francês do Brasil colônia, um figurino inspirado em um artista francês. Se esqueceu o nome, não importa, né? Se esqueceu o nome, não importa. E acontece o contrário também, gente. A gente aprende muito com turista. Semana passada a gente aprendeu, né, Zé? Zé buscou lá no Google, chegou a Juliana está aí. Juliana está lá. Juliana, André, tem que te perguntar um negócio aqui. Chegou uma turista aqui, olhou tudo lá em cima no palácio, aí ela olhou o cavalo lá com o cavaleiro da Capadócia, que carinhosamente a gente chama de Dodô Preto. Vocês conhecem Dodô Preto? Aquele cavaleiro da Capadócia, aquilo é Dodô Preto. Ele pousou ali para fazer a escultura e ficou parado, que é Dodô Preto, né? E aí ela olhou lá o cavaleiro da Capadócia, ela falou assim, falou para Juliana, esse cavalo aí, ele morreu em combate. Morreu em combate. Mas por quê? Porque a patinha dele está para cima. Ele está cavalgando e ele tem uma patinha para cima. Aí a Juliana me perguntando, eu sei, isso é verdade e tal. E o cavalo que está com as 4 patas morreu de morte natural. Eu falei, gente, para mim, nunca vi isso não. Só gostava também, né, senhor? Nunca vi não. Acho que isso aí não procede não. Aí Zete, rapidamente, deixa eu ver aqui, no pai de todos da internet, Google, botou lá, cavalaria, não sei o que, não é que era isso mesmo, gente. Patinha para cima, morreu em combate. Patinha encostada no chão, as 4, morreu de morte natural. Quem inventou isso? Aí a Juliana trouxe como curiosidade, despertou na Juliana uma curiosidade. E a curiosidade dela passou para a gente, e a gente aprendeu e está passando para vocês. Olha o poder da multiplicação aí, ó. Ai que Batista aí vezes X, né? Deus me livre. Né? Olha o X aí, olha o X. A gente está multiplicando informações, isso é muito legal, né? Como outras coisas que outras pessoas levam para a gente. Então, esse ato de despertar a curiosidade, isso é muito bom dentro dos espaços culturais. Aprendamos também com os visitantes, principalmente os mais idosos. Isso aqui eu vi em tal local, isso tem igualzinho no museu de não sei aonde, mas depois você vai lá e pesquisa para ver se realmente, né? Então, Casa de Cultura João Oscar, só um minutinho aí, Lucas. Casa de Cultura João Oscar, né? E falar um pouco do nome do João Oscar. João Oscar nasceu em São João da Barra, filho da terra, saiu daqui novo, estudou no Palácio Cultural Carlos Martins, antigo grupo escolar Alberto Torres. Dali ele foi para o Ginásio São Salvador e depois que se formou no Ginásio São Salvador, foi ganhar a vida no Rio de Janeiro, virou estudante de Direito, participou da Revolução de 64, né, como estudante revolucionário, e depois João Oscar, formado em Direito, sobe a serra, foi morar em Teresópolis, que tinha parentes em Teresópolis, né, da família Malhardes, e de lá fez a sua vida profissional, se tornou escritor, poeta, presidente de fundação educacional, diretor de universidade, né, presidente de academias de letras, já falei, e aí depois ele se aposentou, veio para São João da Barra, e vindo para São João da Barra se tornou secretário de Educação do município, escreveu 14 livros, inclusive a história de São João da Barra,
apontamentos para a história de São João da Barra, introdução à história literária de São João da Barra, escravidão e engenhos, Narcisa Amália, vida e poesia, enfim, escreveu muito sobre a nossa terra. Escreveu até sobre Teresópolis, o local que ele morou e onde eu nasci, né? E, graças a Deus, o João Oscar, ele trilhou esse caminho de sucesso profissional e foi agraciado com muitas medalhas, inclusive a maior comenda da Assembleia Legislativa, a medalha Tiradentes, e leva o nome dele emprestado para Casa de Câmara e Cadeia, que virou Casa de Cultura João Oscar. Então, está aí uma personalidade da Casa da Câmara e Cadeia que empresta o seu nome.